Sabe aquele caos interno que às vezes a gente sente e nem sabe explicar direito de onde vem? A origem da ansiedade, da depressão, de várias formas de sofrimento mental? Bom, isso é um quebra-cabeça muito mais fundo do que a gente imagina. Então vamos mergulhar nisso e tentar montar essas peças a partir de uma nova perspectiva. Para começar, vamos falar sobre o que a gente já sabe, ou pelo menos o que a gente acha que sabe. Porque muitas vezes as explicações mais comuns para esse sofrimento todo parecem, sei lá, incompletas. Elas simplesmente não contam a história inteira. E aqui está a grande questão que vai guiar a nossa análise. Por que respostas simples para um sofrimento tão complexo quase nunca convencem ou ajudam de verdade? Porque uma causa única parece que nunca é o suficiente. Geralmente, a gente acaba caindo em dois extremos. De um lado, tem a ideia de que tudo é só químico, um desequilíbrio ali no cérebro. Do outro, a visão de que a culpa é só da sociedade, das pressões que vêm de fora. Olha, as duas visões têm um pingo de verdade, claro, mas sozinhas elas são simples demais. Para entender de verdade o que acontece, a gente precisa de um modelo mais completo. A resposta, na verdade, está na interação de três dimensões que são fundamentais e que, juntas, criam um cenário para o nosso bem-estar ou para o nosso sofrimento. É legal pensar na saúde mental não como uma coisa só, mas como resultado de um sistema todo integrado. Nenhuma dessas partes funciona sozinha, sabe? Elas se influenciam e se moldam o tempo todo. É tipo uma dança constante. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira dimensão é basicamente o palco onde a nossa vida acontece. O nosso ambiente, o mundo lá fora. E muitas vezes é exatamente nesse palco que as condições para o sofrimento são montadas sem que a gente nem perceba. E o que a gente encontra nesse palco? Bom, uma pressão sem fim por produtividade, por competição, que leva todo mundo à exaustão. Uma insegurança social que só cresce com trabalho precário, desigualdade e, claro, a tal da tecnopolítica. Os algoritmos das redes sociais que parecem feitos para amplificar nossa ansiedade, a comparação com os outros, aquele medo de estar sempre por fora de tudo. Agora, a segunda dimensão, a biologia. Esse é o nosso terreno interno, digamos assim, a nossa predisposição. Mas, e esse ponto aqui é crucial, um terreno não é um destino. Ele pode ser cuidado, cultivado ou pode ser abandonado. Aqui a gente está falando de genética, de alterações de neurotransmissores tipo dopamina e serotonina. Mas o mais fascinante nesse slide, para mim, é a epigenética. É aqui que o ambiente e a biologia se encontram. Um ambiente estressante pode literalmente ligar genes de vulnerabilidade que estavam ali quietinhos, adormecidos. E por último, a terceira dimensão, que é a mais íntima de todas, a psicológica. É a forma como cada pessoa, com a sua história única, processa o mundo. É a nossa lente pessoal para enxergar tudo. Isso aqui inclui a nossa história de vida, claro, traumas, a relação com a família, mas também os nossos padrões de pensamento, sabe? Tipo perfeccionismo ou pessimismo. E, fundamental, os nossos recursos internos, a nossa capacidade de resiliência e a rede de apoio que a gente consegue construir. Ok, agora que a gente já viu as três dimensões, prepare-se para uma reviravolta. Vamos falar de uma regra oculta que a gente pegou emprestada lá da física e que muda completamente o jeito de enxergar a saúde mental. O nome dela é entropia. Entropia é uma lei da natureza. De um jeito bem simples, ela diz o seguinte: existem infinitamente mais jeitos para um sistema complexo como a vida da gente se desorganizar do que para ele ficar em ordem. A desordem, no fundo, é o caminho mais fácil, o padrão. Pensa só nisso. Para essa engrenagem super complexa que é a nossa vida, existem bilhões, talvez trilhões de maneiras para as coisas darem errado. Um detalhezinho fora do lugar, uma escolha mal pensada, uma coisa que acontece do nada. E do outro lado, quantos jeitos existem para que tudo, absolutamente tudo, funcione perfeitamente sem nenhum desvio? Estatisticamente, talvez um só. A ordem perfeita é uma anomalia, é uma coisa rara. E aqui vem a conclusão, que é bem radical. Ter uma saúde mental plena não é o nosso estado natural, não é o padrão. É uma conquista. É um feito estatístico muito improvável, que exige um esforço sem parar para lutar contra essa tendência natural ao caos. Essa ideia pode parecer meio abstrata, né? Então, vamos ver como a entropia funciona na vida real, na prática. Vamos analisar um caso de como uma pequena desordem, quase invisível, pode gerar um caos gigantesco. Imagina uma criança que, por timidez, tem medo de usar o banheiro da escola. Para evitar isso, ela para de comer antes da aula.
A fome causa cansaço, falta de concentração. O que acontece? As notas caem. Os pais que não sabem da causa real acham que é preguiça e castigam. O castigo gera ressentimento e a criança se fecha ainda mais. É uma cascata de desordem que começou num único ponto cego. E isso aqui ilustra a ideia perfeitamente. A causa original, aquele medo do banheiro, ficou totalmente enterrada debaixo de um monte de interpretações erradas. O sofrimento, na maioria das vezes, não vem de um grande trauma, mas do acúmulo dessas pequenas desordens que ninguém percebeu. E aí, o que a gente faz com essa informação toda? A ideia não é se sentir impotente, muito pelo contrário. É mudar a nossa perspectiva sobre o que significa viver e lutar para manter o equilíbrio. Tem uma metáfora que eu acho incrível para isso. Viver é o esforço contínuo de manter uma luz acesa num quarto onde o vento sopra de todos os lados. O objetivo não é parar o vento, isso é impossível, mas sim proteger a chama. Entender a entropia não é pessimismo. É um ato de realismo e, mais importante ainda, de compaixão. Compaixão com a gente e com os outros ao entender que essa luta pela ordem é de todo mundo. Então, e se o objetivo não for eliminar o caos? Porque a gente já viu que isso não dá. Mas sim a gente ficar cada vez melhor em criar pequenas ilhas de ordem. E se for justamente nesse esforço, nessa luta diária, que a gente encontra o verdadeiro sentido e até o prazer de viver? Então, a ideia central para levar daqui é esta. A desordem não é uma falha pessoal. Não é um sinal de que tem algo de errado com alguém. A desordem, essa tendência ao caos, é simplesmente a regra do jogo. E aprender a jogar é o nosso maior e mais valioso desafio.